Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós valorizamos as boas notícias, as boas iniciativas e principalmente aqueles que estão transformando a economia e buscando o melhor para o estado do Rio Grande do Sul em todos os 497 municípios do nosso Rio Grande. O canal 497 e o portal 497 são iniciativas inovadoras, pioneiras, e contam com o apoio de UBRA, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, que acontecerá nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos e Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a cidade mais antiga do nosso estado, a cidade de Rio Grande. Uma entrevista exclusiva com a prefeita Darlene Torrada Pereira. Canal 497, todo dia gera conteúdo, todo conteúdo gera transformação. A cidade de Rio Grande tem 191 mil habitantes e é o município mais antigo do nosso estado. Ele foi fundado em 19 de fevereiro de 1737, são 289 anos de história. E à frente da cidade está a prefeita Darlene Torrada Pereira, primeira prefeita da história de Rio Grande. Ela é assistente social, foi servidor da FURG, Fundação Universidade de Rio Grande. Ela foi pró-reitora de extensão e também de assuntos comunitários e estudantis. Ela foi chefe de gabinete de um grande prefeito de Rio Grande, o deputado, hoje deputado Alexandre Lindemeyer. Ela foi fundadora e participante do Comitê Ação da Cidadania, com atividades voltadas ao combate à fome, ao apoio ao desenvolvimento social, à economia solidária. E durante a enchente de 2024, ela esteve na linha de frente, exatamente para no trabalho voluntário às famílias que foram atingidas. E foi eleita em 2024 com uma grande votação, 49,3% dos votos. É um prazer estar, prefeita Darlene, poder conversar um pouco contigo. E eu queria já começar falando um pouquinho sobre o Rio Grande, né? Rio Grande teve um grande boom, um momento muito importante. Eu tive a oportunidade de visitar Rio Grande, o prefeito Alexandre, no período que ele estava, nós tivemos aquele crescimento da indústria naval. Mas, infelizmente, lá em 2015, 2017, nos anos seguintes, nós tivemos, né, uma mudança de política e uma redução dos investimentos. Mas, felizmente, agora isso voltou. E eu exatamente queria lhe perguntar como é que está hoje. Teve agora, há poucos meses atrás, né, o lançamento, teve o presidente da República, o presidente Lula esteve em Rio Grande. Como é que está hoje a cidade de Rio Grande, especialmente com a indústria naval? Primeiro, dizer que é uma satisfação estar podendo conversar contigo, alguém que também foi prefeito, que sabe quais são os limites, mas também as alegrias, né, da gente estar cuidando das nossas cidades. Então, é uma grande satisfação estar conversando contigo e com toda a assistência do portal. Mas quero dizer isso, né? Hoje eu tenho esse desafio, primeira mulher prefeita da cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. A nossa cidade é uma cidade com características muito próprias, né? Uma cidade cercada de água. Somos uma península e temos mas uma grande riqueza e que tu colocas agora, que é o nosso Porto do Rio Grande, que é ser uma cidade com essas características portuárias, né? E isso nos possibilitou a vinda na época, né? Na primeira década aí de 2000, do polo naval, né? A gente chama aqui carinhosamente isso, do polo naval para Rio Grande, né? Onde produzimos muita riqueza, várias plataformas foram construídas aqui. Rio Grande viveu, eu acho, um momento de desenvolvimento, de economia.
na economia pulsando. E, infelizmente, com as mudanças na política, acabou que também Rio Grande sofreu as consequências, o nosso polo naval aqui parou, literalmente, e chegou a parar tudo. Isso foi uma queda muito grande para a população, não só na economia, Jário, mas também na autoestima do nosso povo. Foi muito difícil superar isso, grande número de pessoas desempregadas, muitas empresas fechadas. Então, agora, com esta retomada, que já vem acontecendo por também uma decisão do presidente Lula, quando assume novamente e decide retomar a indústria nacional, retomar a indústria naval, isso chega a Rio Grande. Que bom que retorna, porque nós temos aqui em Rio Grande um dos maiores diques estaleiros da região aqui, da América Latina, que é esse estaleiro onde está hoje, o estaleiro Rio Grande, onde a Ecovic está operando. Então, já no ano passado, surgiram os 4 primeiros contratos. Hoje a gente já tem 3 contratos, 2 já certos e um terceiro aí sendo fechado para construção. Ainda não começou efetivamente, justamente por isso, porque em função dessa parada, as coisas ficaram muito. Eles tiveram, é mais difícil, às vezes, tu retomar do que tu construir do zero, Eles tiveram que fazer muitas reformas e ainda estão fazendo consertos em equipamentos, trazendo novos equipamentos, mas hoje é bom dizer que a gente já começou, costumam dizer aqui que começou o corte de chapa, essa é a expressão, que é isso mesmo, começou o corte das chapas de ferro. Nós já temos algumas, hoje tem em torno de 500 pessoas ali no estaleiro já contratadas, no mês passado foram contratadas mais 100 pessoas, então já está começando o movimento da construção, sendo retomada a construção naval. Isso para Rio Grande significa muito. A gente sabe que talvez não chegue no estágio que a gente já teve, que era em torno de 20 mil pessoas na linha de frente trabalhando, mas a gente acredita muito e o que a gente quer mesmo é a permanência dessa política, como uma política de Estado. A importância da política naval nacional para o desenvolvimento do nosso país. Então, a gente acredita que esses contratos que hoje já têm ajustado, isso nos dá um fôlego de em torno de 6 a 8 anos de trabalho na área do estaleiro. Isso significa mais empregos. A ideia é que o auge, eu não gosto muito de dizer números, porque tu sabe o quanto isso é complicado, E aí a oposição fica cobrando da gente, cadê os 4 mil empregos? Porque não é uma coisa de uma hora para outra, é um processo, Mas a ideia é que se chegue a 4 mil empregos no auge do funcionamento. Prefeita, tem toda uma expectativa, A própria bacia de Pelotas, a Petrobras está fazendo hoje estudos, Isso pode trazer toda uma nova fronteira, para a região Pelotas, Rio Grande, Isso também é uma perspectiva muito positiva, Certamente, assim, a gente tem acompanhado isso de perto. Nós já colocamos para a Petrobras a cidade do Rio Grande e a estrutura da nossa cidade pela expertise que temos com a universidade, que foi base de apoio antártico por muito tempo. O próprio porto e a nossa estrutura portuária, também de ser base de apoio à Bacia Pelotas, nós já vemos trabalhando e acompanhando o trabalho que vem sendo realizado hoje no espaço lá da Bacia Pelotas, que é o trabalho da sísmica, que eles estão, esse estudo. A universidade também vem acompanhando isso, então nós já estamos pedindo nova agenda com a Petrobras, com a presidente Magda, para, mais uma vez, colocar a cidade à disposição para ser base. E Rio Grande tem uma outra história, Jairo, que eu acho que é importante a gente contar. Nós tivemos, como é uma cidade muito antiga, tu vai me ouvir dizer várias vezes aqui que foi a primeira, que é a mais antiga, mas isso faz parte da nossa história. Nós temos aqui em Rio Grande o que foi a primeira refinaria
de petróleo, foi a refinaria de petróleo Ipiranga, né, que depois, mais tarde, se transformou no que é hoje, que é a refinaria Rio Grande, e que hoje está dando um outro passo de extrema importância para o desenvolvimento do país, especialmente da nossa região, né, que é ser transformada na primeira biorefinaria, que é uma refinaria que vai produzir combustível 100% verde. Nós estamos exatamente, a refinaria está nessa fase de transição, né, para uma refinaria que vai produzir combustível à base de oleaginosas, né? Especialmente à base de soja e outras tantas culturas. Então, isso vai nos permitir uma ampliação também, e aí, diferente da indústria naval, que depende de alguns contratos, um investimento desses é um investimento que vem para ficar, né? Que será permanente na nossa cidade. Então, isso também é muito importante, e a gente vem apoiando e acompanhando de perto essa transição aí que vem acontecendo, né? Prefeita, a cidade está umbilicamente ligada ao porto, nasceu exatamente por essa condição especial, né, da cidade, e é o maior porto hoje na região sul, né? Como é que está hoje o porto? Ele conseguiu superar? Tivemos alguns gargalos, né, nos últimos 10 anos, e como é que está hoje a situação Uhum. do Porto de Rio Grande, que é vital aí para a região e para o nosso estado, né? É. O Porto hoje ele é uma empresa pública, né, mas é vinculado ao governo do estado, ao estado, né? Uhum. E eu costumo dizer que, como prefeito, eu sou uma das maiores defensoras do estado no que tange ao Porto, porque é a nossa maior riqueza, né? Rio Grande já passou por muitos ciclos aí, ciclos de desenvolvimento, né, onde cresceu um bom tempo e depois a, acabou vivendo crises profundas, né? E o Porto é o que nos mantém, que mantém a econômica da nossa cidade, né? O Porto é a nossa grande riqueza, que nos oportuniza, né, poder atrair novas empresas, porque aqui a gente tem uma outra característica também no Porto do Rio Grande, que é a gente ainda tem aqui uma importante repertório, que é extremamente positivo para a atração de novas indústrias. Eu costumo, na propaganda que eu faço, Jairo, dizer para os investidores que a maior vantagem deles é ter um porto no pátio da sua indústria, da sua empresa. A área do distrito industrial, né, ela fica em torno de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros dos terminais portuários, né? Então, isso propicia que a gente possa ter um atrativo maior para as empresas que queiram se instalar aqui em Rio Grande. Eu quero aproveitar o teu portal também para fazer essa propaganda, né, para investidores que queiram vir investir em Rio Grande, que nós temos uma bela área retroportuária, né, que tem o interesse em importar e exportar. A gente tem toda uma estrutura aqui que pode dar suporte para isso. Prefeita Darlene, e os desafios logísticos, né? Nós tivemos muitos problemas no passado, a questão de pedágio, dificuldade, duplicação, né, das estradas. Como é que é hoje a senhora vê a questão da mobilidade e a ligação, né, para chegar em Rio Grande para a carga e a produção, né, seja da agricultura Exato. ou da indústria, chegar até o porto? Exatamente, assim, uma das primeiras bandeiras, eu não tinha nem tomado posse, mas já tinha ido a Brasília fazer essa conversa com o DENIT, que é a gente chama aqui a duplicação do lote 4. O lote 4 é um trecho da BR-392, né, que liga Pelotas e Rio Grande, e esse lote 4 são 9 quilômetros, mas é justamente dentro da área portuária e que precisa ser duplicado. Nós conseguimos colocar o projeto de duplicação no PAC para que seja realizado esse projeto, para que a gente possa, então, colocar na nova concessão aí do pedágio, né? O pedágio foi uma luta grande também, conseguimos, hoje estamos sem o pedágio, hoje as cancelas estão abertas, até que tenha a nova licitação. O governo vem trabalhando na nova licitação, já foram feitas audiências, e nós temos participado
quando eu falo nós, não é só a prefeitura, né? A gente tem articulado com empresários, com movimentos sociais, com lideranças políticas, com os nossos deputados, especialmente o deputado Alexandre e deputado Halley, o que a gente entende que precisa ter nesse novo pedágio, né? A gente hoje sabe da necessidade de se ter um pedágio, de se ter a manutenção, mas a gente não pode incorrer no erro do que a gente teve aqui, Jairo, que nos prejudicou muito historicamente. Foram quase 30 anos, o pedágio mais caro do país era o que ligava, né, Porto Alegre a Rio Grande. Então, a gente está chamando agora de rota portuária esse novo trecho, né, e com várias reivindicações aí que possam garantir que essa nova concessão nos garanta a condição de competitividade para o Porto do Rio Grande e para toda a logística aqui para Rio Grande, para a nossa região, né? Pegando Pelotas especialmente, São José do Norte, onde a gente também vem trabalhando numa outra pauta em conjunto com São José do Norte, ligação a seco, Rio Grande e São José do Norte. Eu preciso te falar isso porque isso tem muito a ver não só com a aproximação das cidades, mas com o desenvolvimento da cidade. Nós temos do outro lado da lagoa uma cidade que é São José do Norte com um calado natural dobrar o Porto de Rio Grande. E aí nós seremos o maior porto do país. Né? Então, para nós, é muito importante essa ligação a seco, também para o desenvolvimento. Né? Então, são várias pautas aí que a gente vem trabalhando, mas isso que tu levantou da questão logística, ela é muito importante, assim como a questão da ferrovia também, né? Porque a ferrovia pode nos ajudar muito a receber a gente recebe via rodoviária, mas também recebe muita coisa via ferroviária, e com os problemas que hoje a gente tem na linha ferroviária, nós precisamos enfrentar isso e melhorar. E a gente acredita que tenha que ter uma nova concessão aí também. Fidalena, a senhora é funcionária, servidora de carreira, concursada da FURG, né, que é uma das mais renomadas universidades do país, né? É um trabalho exemplar. E a senhora foi pró-reitora, né, em áreas tanto da extensão como também de assuntos comunitários. Como é que é, até por ter essa vivência universitária, como é que é a relação hoje, como é que tem sido essa relação com a FURG, né? Porque a universidade ela tem uma grande contribuição para a cidade e para a região, né? Exato. Eu brinco, a FURG é a minha casa, né? Eu sou assistente social de formação, né? E fui por 32 anos assistente social na universidade, assim. E é isso, e acabei fazendo a carreira na área da extensão universitária, que é uma área minha de paixão, né? Não é à toa que eu estou aqui porque eu gosto de comunidade, eu gosto de gente, de trabalhar com gente, e a universidade me deu essa possibilidade, né? Então eu tenho um carinho imenso pela FURG e também por essas relações. Eu sei o quanto a FURG, uma universidade, né, pode contribuir também com o desenvolvimento da cidade, e a FURG tem sido uma parceira de primeira hora. Hoje, quem está nos dando assistência na área dos eventos climáticos, né, e de pensar projetos de resiliência é a universidade. Nós temos hoje aqui um projeto aprovado com a FURG, que é o CIEX, que nos dá toda a assessoria aí nessa área dos eventos climáticos. Estou dando um exemplo que é o mais grave, né? E que agora tem essa discussão. Mas também na área social, especialmente na área da educação, temos vários projetos em conjunto com a universidade de apoio à educação básica, né? A atenção básica. Especialmente, eu acho que nessa semana, a educação infantil está sendo feito um trabalho de qualificação dos professores com a universidade, dos professores da área da educação infantil, que é um grande desafio também. E uma outra área, né, Jário, que talvez quando tenha sido prefeito não tivesse tão latente o problema, que é a área das crianças com deficiência nas escolas. Né? Isso vem crescendo muito, vem sendo um desafio para nós, prefeitos, poder atender, cuidar, né? Garantir que essas crianças não percam as suas oportunidades, não percam, né? Que possam ser potencializadas no que elas podem. Nós constituímos aqui um centro de atenção especializada em educação especial, né?
que a FURG tem sido nossa parceira também, né? Nós nominamos esse centro essa semana, ele é novo, né? E estava uma das primeiras professoras da universidade que trabalhar a educação especial na FURG, ainda naquele modelo mais antigo, e os desafios hoje são muito maiores, tá? Então, a FURG tem sido, sim, uma importante parceira, assim como tem trabalhado também com a UFPEL pela relação, assim, eu entendo que as universidades, elas têm muito a contribuir para o desenvolvimento das cidades, né? Então, a gente tem aproveitado essa relação. A reitora Suzane é uma pessoa extremamente aberta também, nesse sentido de buscar essa parceria. Ainda conversava com ela que a gente está fechando essa agenda da Petrobras, que eu quero que ela vá junto comigo para conversar com a presidenta Magda essa questão da Bacia Pelotas. Né? Prefeita, a senhora falou dos eventos extremos, né? Rio Grande foi muito atingido também. A senhora fez um grande trabalho como voluntária e também sua vinculação com a universidade. Como é que tá os preparativos, né? Porque a gente tem o risco aí, né? O Ninho mais forte ainda. Nós tivemos em 24 o Ninho. Como é que tá os preparativos? A cidade se recuperou dos danos que ocorreram? Como é que a cidade está olhando aí para esses desafios dos eventos extremos? Então, essa tem sido uma grande preocupação, né? Quando assumimos ano passado, fizemos uma reestruturação do Conselho da Defesa Civil, que estava desativado, para organizar, né, e para trabalhar com as entidades, com todas as forças da cidade, porque a gente entende que desafios como esse, né, desastres como esse, precisam de muitas frentes de trabalho. Então, a gente reestruturamos o conselho, montamos um plano, e agora a gente está fechando o plano de contingência para 26, junto com a universidade, junto com a Defesa Civil estadual, regional, né? A gente tem aqui o PAN, né? Que é o Plano de Auxílio Mútuo, que atua integrando as empresas, principalmente as empresas da orla portuária ali, né, que são empresas de alto risco. Então, esse grupo também é um grupo que tá participando conosco. Então, já foi apresentado o plano de contingência ao Conselho inicialmente, né, a FURG está nos assessorando diretamente nesse plano de contingência, e agora a ideia é apresentar isso à comunidade dentro de um seminário onde a gente vai falar para a comunidade como é que a gente está preparado, se preparando, então, para o que poderá vir, né? A gente espera que não venha, né, Jairo? Mas a gente não sofreu o que Canoa sofreu. Às vezes eu fico pensando, a gente fala, mas o nosso sofrimento também foi grande, que nós não tivemos mortes de ninguém, graças a Deus. Mas a gente precisa se preparar. E Rio Grande, ela tem uma característica, eu dizia outro dia numa outra rádio aqui, Rio Grande tem uma característica diferente, que não é qualquer obra estruturante que vai nos livrar de uma inundação. Né? Por quê? Porque Rio Grande é cercada de água por todos os lados. A gente tem a Lagoa dos Patos, tem o Saco da Mangueira, então nós precisaríamos de um dique na volta da cidade. Né? Mas nós temos projetos que já estamos trabalhando com projetos estruturantes para proteger áreas mais sensíveis, onde tem um aglomerado maior de pessoas. Então, captamos no PAC ano passado 2 milhões para uma obra que a gente chama aqui do Orla Dom Bosquinho. Estamos trabalhando com o FUNRIGS, com o governo do estado, para um projeto para a Orla Norte. Né? Então, estamos buscando construir projetos estruturantes para entrar assim na primeira projetos estruturantes, que são projetos de médio e longo prazo. Segunda etapa, projetos atuais que vemos como construção de comportas, estruturação das casas de bomba, drenagem da cidade, quase 40 quilômetros de drenagem, de microdrenagem, foram mais de 35 quilômetros de de valas, né, desassoreamento aqui das docas do mercado. Então, uma série de coisas
que vão que a água saia, né? O nosso problema é se a água resolver entrar, que foi o que aconteceu. Esse é um problema que só com contenção mesmo, né? Mas estamos trabalhando nisso, né? Estamos fazendo, está aberto uma licitação que dia 20 abre, né? Até dia 20 as pessoas podem apresentar as propostas, as empresas de engenharia, que é a reconstrução da ponte Marinheiros, que foi afetada e bem afetada na época da enchente, tá? Ela cedeu, ela teve os seus pilares cedidos, a gente hoje já fez a contenção desses pilares, mas agora tem uma segunda etapa, que é a recomposição da mesa da ponte, né? Então, empresas que tenham know-how nisso e que queiram participar, o edital está aberto, é entrar no portal da prefeitura aí para deste edital. Mas, além disso, né, nós estamos trabalhando numa outra linha, e aí, junto com a universidade, com um grupo grande de pessoas, que são as ações emergenciais que precisarão ser feitas, né? A discussão de como abrigar, de quais são os primeiros socorros. Então, estamos fazendo algumas compras de kits para prevenção, para caso ocorra, já como socorrer as pessoas, porque nós temos áreas sensíveis aqui na cidade. As duas ilhas são muito sensíveis, especialmente a ilha da Torutama, que tem previsto um projeto estruturante de contenção, mas que é isso que eu estou dizendo, é um projeto de longo prazo, tento previsto, inclusive, mas a gente ainda está em fase de elaboração de projeto, né? Então, a gente precisa medidas que possam dar esse socorro imediato. Então, a ideia desse seminário é a gente poder apresentar tudo o que está sendo feito para deixar a comunidade mais tranquila, mais segura, de que estamos trabalhando com a preocupação e diariamente. Quem coordena essa é o meu vice-prefeito, Renatinho, que é o coordenador da Defesa Civil, né, e que também está coordenando o plano de contingência e essa aqui juntamente com a universidade. Prefeito, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu sei que a senhora está fazendo um trabalho bastante inovador, de escuta com as comunidades, mas também de ação efetiva da prefeitura, é o mutirão da cidadania. Queria que a senhora, para nós fechar o nosso bate-papo, a senhora pudesse falar um pouquinho dessa iniciativa transformadora aí da cidade. Tá, o mutirão da cidadania tem inspirado o teu governo lá no Prefeitura na Rua, né? Que nós fizemos aqui na gestão do Alexandre, né? Tivemos em Canoas aprendendo como é que se fazia, fizemos aqui. E a ideia, então, agora dos mutirões da cidadania é um trabalho de mais longo prazo, né? Onde a gente vai para a comunidade, as equipes nossas vão, reúnem com lideranças, reúnem com a comunidade, fazem, estendem um pouco as demandas, constroem junto com a comunidade as soluções, né, de médio e longo prazo, e depois tem, então, um trabalho mais presencial do município. Eu estou fazendo o meu gabinete aberto durante os mutirões na comunidade, justamente para ouvir a comunidade. Acontece mensalmente, nós já vamos para o 14º mutirão, né, onde a gente leva também os serviços, leva a escuta e leva os serviços né, seja o serviço de assistência, da saúde, da ouvidoria, para estar mais perto da comunidade. Temos feito parcerias com a Corsã, com a CE, com o Tudo Fácil do governo, para colocar isso a serviço da comunidade, né? E a nossa relação depois ela continua com os vínculos criados, né? Fortalecendo esses vínculos, especialmente com as organizações da comunidade, as associações, seja associações de bairro, as igrejas, o que tem, né? Os clubes de futebol, o que tem organizado na cidade, a gente procura manter esses grupos para que a gente possa atender melhor as nossas comunidades. Tem sido bem bonita essa relação e bem próxima, né? Com a comunidade, tem nos dado essa possibilidade de ouvir mais de perto os problemas, entender as dores. A gente sabe, né, Jairo, que não consegue atender todos os problemas, porque os municípios hoje sentem muito, né, a questão orçamentária. Nós sofremos, todos os municípios sofrem, né, cuidando dos seus índices da saúde, índice da educação, tentando dar conta das demandas.
Então, a gente não consegue ter recurso para atender tudo, mas o diálogo com a comunidade nos permite criar prioridades, né? E dar prioridades para o que a comunidade mais tem como necessidade. Então, os mutirões têm nos servido para isso também, né? Quero então agradecer a participação, a entrevista com a prefeita Darlene Torrado Pereira, primeira prefeita da história de Rio Grande, a cidade mais antiga do nosso estado. Prefeito, é um privilégio poder entrevistá-la e a gente poder conversar sobre essa cidade tão bonita que é Rio Grande. Muito obrigado, prefeita. Obrigada, querido, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo aí. Estou sempre à disposição. Quando andar pelo Sul, vem aqui nos visitar. Obrigado, então, nossa querida prefeita Darlene, um exemplo aí de gestão, nossa cidade de Rio Grande. Meus amigos, a entrevista do canal 497, ela fica por aqui. Mas eu deixo o nosso agradecimento àqueles que valorizam essa iniciativa inovadora que é o canal 497 e também o portal 497. Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país, que vai acontecer agora nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Deixo também pedido para você se inscrever no nosso canal, no canal 497, para receber as notificações. Todo dia tem um programa novo, de segunda a sexta, sempre trazendo prefeitos, prefeitas e temas importantes para as cidades gaúchas. Acompanhe também diariamente o que acontece na tua cidade. Nós somos o único portal que tem notícias de todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Acompanha lá. Amanhã a gente está de volta, sempre trazendo assuntos, entrevistas com prefeitos, prefeitas e também temas relevantes para os municípios do Rio Grande. Canal 497, todo dia gera conteúdo. Todo conteúdo gera transformação.